E aí, galerinha, tudo bem? Depois da aula monstruosa do professor Rodrigo, o cara é o cara, né? Vamos fechar na parte de exercício aqui para que o nosso conteúdo fique cada vez mais integrado e conectado. 2 é melhor que 1, né? Então faz o seguinte, chama na questão aí, vamos arrebentar e mostrar pro Rodrigo que tu é o cara. Tu vai ser aprovado. Então fala assim, vem questão, vem! Primeira questãozinha vem aí. O desenvolvimento da malha ferroviária no estado de São Paulo, perfeito? Voltada para o litoral. Com marcante afundamento deve-se... O que a questão quer? Presta atenção, olha a questão, presta atenção na voz do tio. Esquece tudo que está no seu entorno. Só fala com a voz do além. Eu vou estar conectado contigo no dia da prova. Ele quer saber por que São Paulo acabou tendo essa concentração dessa malha ferroviária e o que se deve ser muito marcante. O que teve em São Paulo para que ficasse concentrado em São Paulo? Dentro das alternativas fala, boa situação geográfica de Santos. Pô, então ele está falando que o relevo de Santos favoreceu o sistema ferroviário? Não sei. Ao tipo de produção agrícola voltada para exportação implementado no estado. Que produção agrícola ele está falando? Seria o café, perfeito? Aí fala, situação geográfica da capital paulista próximo ao litoral. Então, o Rio de Janeiro, não, pô, que isso. Lembrando que Rio de Janeiro já foi capital e não teve esse investimento tão pesado na malha ferroviária. Aos problemas geográficos representados pela movimentação orogênica do Planalto, falando que o relevo é acidentado, mas lembrando que o relevo ali, na parte, se você assistiu minha aulinha, eu falei sobre café. Então, ali o relevo é mais plano. E os incentivos estatais. O governo investindo nisso. Não, teve uma participação do capital privado e estadual ao mesmo tempo, perfeito? Então, dentro dessas alternativas, a única que poderia ser seria Bravo. Qual era esse produto? Vem aqui, conecta comigo aqui. Você tem que lembrar que o Brasil, nesse momento que ele se destaca em São Paulo, o Brasil era o maior produtor de café. Eu falei isso em industrialização, em uma aula bônus para você. Então, o que eu fiz? Eu fiz a ideia de você entender a importância do café, qual foi a modificação dela no cenário nacional e internacional. Então, quando você torna o Brasil como o maior produtor de café, você tem uma mudança significativa na estrutura de meio de transporte. Por quê? Eu tenho que atender a demanda externa do café. Então, antes eu fazia através de jumento. Isso é um burro, né? Eu não sei fazer animal, mas um cavalo. Beleza. Agora imagina quantas mulas, quantos cavalos eram necessários para eu escoar minha produção até o Porto de Santos. Eu levava dias, lembrando que a estrada não era muito adequada. Então o que eu faço? Eu vou começar a investir no sistema ferroviário para incentivar o quê? O aumento da exportação. E um grande destaque desse foi o quê? Barão de Mauá, o primeiro grande empreendedor brasileiro. Então a alternativa certa seria a Bravo. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vem questão 2. Vem, moleque! Questão 2 fala lá, a partir de 1860 e até 1879, houve uma chamada expansão da evolução do sistema paulista de transporte. Tal evolução se deve à expansão cafeeira. Nesse sentido, os transportes que ganharam primazia foram naturalmente o quê? Ele está falando que a evolução da expansão do café é mais ou menos que eu até falei com você. Beleza? Lembra? Qual é o produto? Aquela ideia da valorização do café. Então, dentro dessa ideia, pô, não tem nem o que falar, né? A primeira questão eu já até expliquei. Por que ele quer falar? Ele quer saber a expansão da evolução desse sistema de transporte deve ser a expansão cafeeira. E aonde foi o transporte? Primazia é aquele grande destaque para atender aquela produção. E a única foi o que pode sofrer aí, ó, seria o quê? O marítimo. O marítimo foi o que mais recebeu investimento? Foi o rodoviário? Não, rodoviário nos anos 60, o governo JK ali, transporte aéreo. Transporte aéreo eu não consigo fazer o quê? Deslocamento de grande quantidade de produto. Fluvial? Não, o único seria a ferrovia. Então, dentro dessa ideia, a gente começa a ver a implementação dos serviços de transporte. Vem aqui, cola comigo. O que a gente está querendo te mostrar? Que a implementação de alguns meios de transporte estão linkados, conectados a algum momento histórico, por algum motivo. Nada foi naquela ideia de tipo, vamos fazer um investimento, vamos fazer uma ideia de criar uma infraestrutura melhor para o Brasil. Não. Os meios de transporte vão surgir por conta de uma política pública
Quer dizer o quê? O governo vai falar, vamos investir nesse transporte para atender uma demanda. Isso não é um planejamento, isso é para atender a demanda, é diferente. Quando um país tem um planejamento de infraestrutura, é quando assim, o Brasil vai crescer nos próximos 50 anos, eu não sei quantos números de carros, então vou investir em rodovias. Não, o governo brasileiro, isso já é histórico, ele espera dar um boom para se preocupar, para começar a investir. Então a gente é tardio, a nossa infraestrutura é muito precária. Então é isso que a gente quer, que você relacione o surgimento dos meios de transporte com algum fato e o sistema ferroviário com café. Ferroviário, café, café com ferroviário, beleza? Vem a questão 3. A linha principal da ferrovia do aço destina-se a ligar o quê? Qual era a principal linha ferroviária de aço? A principal, dentro dessas cidades aí, que é bem carinha da ESA, perfeito? Aquela ideia de você saber qual é o estado, qual é o município, aquela coisa. Qual é o estado que se destina para ligar a ferrovia do aço? Ferrovia do aço, lembrando, Belo Horizonte e São Paulo, seria Delta, até mesmo porque são duas economias muito fortes. Se você lembrar também daquela antiga política café com leite, você tem aquela aproximação, aquele desenvolvimento de uma infraestrutura e de política entre os estados, perfeito? Então essa principal ferrovia do aço se ligava Belo Horizonte a São Paulo, tranquilo? Vem aqui, tá conectado comigo? Tá, respira. Vamos para a quarta questão. Moleza, a prova está chegando, você não está com medo. Sabe por quê? Você está preparado. Você é oficina, porra. Então vem questão 4 aí. Questão 4. Segundo o valor das exportações, os principais portos do Brasil são respectivamente qual? Isso aí está dentro do teu livro Demétrio Magnoli. Isso está dentro da tua bibliografia, então você tem que saber por quê. A prova da ESA é assim, é decoreba, exatidão, perfeito? Qual desses 3 portos em sequência que são os principais? Qual é o principal? Lembra logo de cabeça, qual é a maior economia do Brasil? Qual é o estado? Qual é mesmo? São Paulo. Isso, vem aqui comigo, conecta aqui comigo. Qual é a principal economia do Brasil? São Paulo. Isso, Bisonho, muito bom. Ô, especial, vem aqui comigo. Então eu tenho São Paulo. Qual é o porto de São Paulo? Santos. Então, pô, olha a questão de novo. Olha a questão, conecta aí. Qual desses aí já aparece Santos como a mais importante? Alfa, Charge e Eco. Então já elimino B e D. Aí vem Rio de Janeiro, aí depois nascer Rio de Janeiro. Vem aqui comigo. O Rio de Janeiro ele já teve um porto muito importante. Mas o que acontece? Ele começou a sofrer um processo de reformulação após a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O nosso porto ele não tinha uma grande movimentação. Quando eu falo a gente, eu estou falando nível Brasil, para que você conectado ao Rio de Janeiro, você que está no Pará, você que está no Acre, Santa Catarina, é tudo uma conexão. Então o porto do Rio de Janeiro, pela demora, depois que saiu a capital para Brasília, quando o eixo de investimento saiu do Rio de Janeiro, foi para São Paulo, como se tornando a maior capital, a mais importante, houve um abandono da questão do Porto do Rio de Janeiro. E os rios ficaram assoreados. O que quer dizer um rio assoreado? O rio tem uma certa profundidade. Quando você não tem uma manutenção, você começa a acumular sedimentos. Quer dizer o quê? O leito do... Aqui, ó, fundo do mar, aqui está o porto. O barco tem que parar aqui. Quando você não tem a manutenção do fundo marinho próximo ao porto, ele vai começar a acumular sedimento, areia, rocha, não sei o quê, vindo pela maré, até mesmo as pessoas jogando. Então você vai deixar o rio mais raso. Com isso, o barco ele não consegue atracar. Então, durante muitos anos, o Porto do Rio não teve manutenção, se tornando um porto meio parado, funcionando só no horário normal. Os portos, os principais do mundo, igual o de Santos, trabalha 24 horas. O do Rio de Janeiro demorou voltou mais ou menos uns 5 anos, 10 anos, a voltar a trabalhar em termos de 24 horas pela primeira vez, porque não tínhamos tecnologia ou infraestrutura para funcionamento à noite. Então isso fez o Porto do Rio de Janeiro ficar muito aquém. Então não poderia ser Rio de Janeiro. Olha a questão lá. Então Santos é o primeiro, então eu posso eliminar e posso também estar eliminando o que aí, ó? A letra C, sobrando o que? Eco. Santos, Paranaguá e Porto de Vitória como os principais aí. Vem aqui comigo. Você está conectado? Está entendendo?
Aqui é chuva de emoção. Então vem comigo assim e fala assim, Johnny, manda a última questão para eu soltar o grito da galera e fazer igual o Cristiano Ronaldo. Vem! Questão 5. As ferrovias são frequentemente indicadas como melhor opção para o escoamento de carga, perfeito? Por que isso? Que eu posso levar uma quantidade de carga muito grande. Isso torna o frete mais barato e com isso o país ou produtor ganha no produto mais barato final. Aí ele fala, olha, para o escoamento de carga, até mesmo de pessoas em todo o território nacional. Entre as vantagens que esse tipo de transporte oferece para o país, podemos assinalar, exceto o que? O único é que não é vantajoso. Baixo custo de manutenção e consumo. A manutenção que está falando ali é questão de manutenção de estrada de ferro. Ela é muito mais baixa, diferente da rodovia. B. Participação do deslocamento de todo o percurso de mercadoria a ser entregue. Essa B aí é a errada. Por quê? Olha para mim aqui. A B ela está falando que o sistema ferroviário ela consegue em todo o sistema de distribuição. Então vamos imaginar que você está indo lá na mercearia do seu Zé comprar um refrigerante para dar aquela moral. Aí vai lá. Qual é seu Zé? Me dá um refrigerante. Vai passar um trem aqui para entregar uma coca? Não, não é isso. Quem vai entregar a coca no seu Zé? Um caminhão, uma distribuidora. Então, quando ele fala B, ele está falando que o sistema ferroviário ele vai em todo o sistema de entrega. Não, ele vai até um certo ponto, porque dependendo para dentro da cidade, não tem essa infraestrutura e não tem a necessidade. Um exemplo é até a própria Europa. Os dois principais sistemas de transporte que está em operação na Europa é o sistema rodoviário e o sistema ferroviário, beleza? Vamos fechar essa questão e falar assim, aí Rodrigo, aprendi tudo. Obrigado, mestrão. Vem comigo aí, vem questão 6. Questão 6 fala aí, quais são os motivos que fazem com que as rodovias sejam um modo mais desvantajoso do que se o transporte de transportar produto. Ele quer saber qual é o ponto negativo de usar o transporte rodoviário. Qual é a consequência? Imagina você, se fosse um dono de uma empresa, tá? E você tem que usar o sistema rodoviário. O que pode encarecer você como empresário? Aí vem alto custo de manutenção dos veículos, estradas e gastos com combustível e pedágio. Vem aqui comigo. Você já anda de carro. Se você não anda, você anda de ônibus. Como estão as estradas? Estão legais? Não. As estradas que estão boas são privatizadas ou são de sistema de concessão. As públicas, dependendo do estado que a gente atua, lembrando, são do nível Brasil. A gente tem estradas que estão abandonadas, cheias de buraco, manutenção, quer dizer o quê? O carro quebrou, tem que trocar a manutenção. E lembrando que transporte de carga, a manutenção é muito maior, porque a peça é mais cara do caminhão, a peça é mais cara do ônibus. Então isso encarece a manutenção, o tempo de entrega, o combustível que fica mais caro, porque se a estrada está devagar, eu vou usar a primeira e a segunda marcha. Então tem um consumo maior de combustível. Se o consumo de combustível estiver caro, olha o teu problema aí, tá ligado? Então ainda pago frete, eu pago um monte de coisa. Então isso encarece, eu não tenho que nem ler as próximas questões. Todas as outras questões são positivas. Essa é toda negativa, perfeito? Então vem questão 7 aí. Questão 7, ele vem aí com uma ideia de... Vamos lá. Apesar da sua cara manutenção, o transporte rodoviário apresenta um diferencial em relação aos demais modos de transporte. Qual é esse diferencial? Ele quer saber, vem aqui comigo aqui, Bisonho, olha para mim aqui especial. Dentro de todos os meios de transporte, beleza, qual é a vantagem do sistema rodoviário em relação aos outros? Eu comentei numa questãozinha, porque dependendo da distância, se eu estou perto de uma cidade em relação a outra, de poucos minutos, vale a pena eu pegar um trem? Vale a pena eu usar um barco? Ou vale a pena transporte ali, ó, a ideia de um carro? Qual é a vantagem de talvez sou um distribuidor de água, de Yakult, Danoninho, para ficar doidão. Pô, tomo um Danoninho, fico pancado. Tomei um Danoninho, beleza. Eu sou distribuidor de Danoninho. Como eu vou levar esse Danoninho até uma parte do interior, onde é difícil acesso? Pensa, não é vantajoso? Então a flexibilidade do sistema rodoviário facilita. Um exemplo é a Europa.
Às vezes tem várias empresas que fazem toda a distribuição de bebida ou de outros produtos em um dia em todo o país, para você ver que a dimensão territorial é pequena e ele é flexível em alguns locais que outros meios de transporte não seriam acessíveis. Então fica ligado nessa aí, perfeito? Então o gabarito é letra C, charge, tranquilo? Então vem questão 8. O que? 8. Vem leite. Leite não, 8, animal. Questão 8. Eita ali. Em geral, países com dimensão continental, países grandes, que ele quer falar, exemplo, o Brasil, encontram mais dificuldade em desenvolver uma logística eficiente. Quer dizer o quê? Se eu tenho um país muito grande, às vezes o meio de transporte para estar conectado, uma logística, é mais difícil, até mesmo por conta da política, tá? Às vezes o gasto depende de cada estado, governo federal. Pois, além de enfrentar as distâncias, há um desafio de superar diversidades climáticas e os obstáculos naturais. A questão climática não chega a afetar muito o Brasil, mas obstáculos naturais sim, talvez um relevo, talvez ali a questão pode impactar. Lembrando que o relevo predominante no Brasil é planalto, perfeito? Nesse sentido, esses países precisam desenvolver políticas que visem a diversificação dos seus modais. Modais é o quê? Tipos de transporte e a aplicação de tecnologia adequada. O meio de transporte mais recomendado para a integração terrestre em território com característica acima vem que? O que a questão quer? A questão quer que você imagine um país muito grande que tem dificuldade de logística e qual é o meio de transporte para facilitar ela? Dentro dessa característica aí, dimensão continental que leve a produção rápida, um custo barato e pouca viagem, seria um único sistema ferroviário. Tem sistema ferroviário aí? Qual seria o sistema ferroviário? Dei uma conferida aqui, letra B. Letra B, perfeito? Alguma dúvida? Não, professor? Então vamos fazer o seguinte, chama a próxima questão. Chama, fala, vem. Vem, neném, vem, neném, vem. Questão 9. Questão 9 ele fala, sobre o sistema brasileiro de transporte, pode-se afirmar que, vamos lá, sobre o sistema de transporte podemos afirmar o quê? Ele quer falar do transporte em geral. Ele fala assim, o nosso parque ferroviário cresceu, sobretudo que se refere à integração e à interação dos sistemas internos. Pode ser? Pode ser ou não, vamos ver. Por acaso, os portos brasileiros aumentaram o volume de carga movimentada, conseguindo diminuir o custo e acelerar a rapidez do trânsito? Vamos lá? C. A sobrecarga de tráfego tem grande parcela na responsabilidade da deteriorização nas nossas rodovias. Ele está falando que a questão do peso do tráfego prejudica isso? Não, seria a manutenção, né? Então você não tem nada a ver. Nos últimos anos, o transporte fluvial foi responsável pela distribuição de larga... Parei. O transporte fluvial é um dos menores que tem os menores investimentos no Brasil hoje e é onde o Brasil poderia ser uma das maiores potências do mundo. O país não implementou uma política de transporte para exportação. Parei aí. A gente implementa sim, mas não de alta qualidade. Então o que acontece? Ele fala que o nosso parque ferroviário cresceu. Não, ele não cresceu, ele paralisou ali no ciclo do café, depois dos governos ali 50, depois de Getúlio Vargas, o transporte que vai sofrer grande investimento vai ser rodoviário, com abertura econômica, governo de JK. Então a única aí que poderia ser seria a letra B, perfeito? Ainda mais com concessão e privatização de alguns portos. E aí a gente fica refém dessa questão dos mercados estrangeiros. Então vem aqui comigo. Tá respirando? Vamos fechar 10. Vamos fechar tem. Tem o quê? Tem, de inglês. Vem, tem! Aí tá no quadro aí. Qual foi o principal meio de transporte que recebeu maior investimento a partir do governo JK? Qual foi desses aí? Dentro dessas alternativas, cara, eu acabei de falar essa questão anterior. A única que poderia seria de que? ESA, Sistema Rodoviário. Olha para mim aqui. Lembra que eu comentei que o sistema rodoviário começa a ser implementado até mesmo porque é uma política do governo JK de abrir a sua economia. Para quê? Ele precisava de dinheiro. Lembra do plano de meta? 50 anos em 5? Então ele precisa de dinheiro. Mas quem vai liberar essa verba? O capital estrangeiro. Ele tem interesse de entrar no mercado brasileiro, mas por quê? Lembra que o governo de Getúlio era fechado, nacionalista, protecionista? Durante muitos anos, muitas empresas estrangeiras não conseguiram entrar no território, então impedindo de ter um acesso a um grande mercado consumidor.
Quando você tem uma nova política de abertura, daquela facilidade, as multinacionais vão emprestar o dinheiro para a ideia de abrir a economia aí, facilita, para que os setores automobilísticos possam entrar no Brasil. A gente não tinha carro, a gente tinha carro sim. A gente começa a ter o quê? A ideia de uma implementação de novos serviços. A tecnologia é muito melhor. Por isso que você associa o governo JK com Cadillac, você vê com eletrodoméstico, beleza? Então a gente fecha essa aulinha aí com essa de eu vou estar te esperando lá. Obrigado por mais uma aula, eu te espero na próxima. Brasil, lembre-se, juntos somos mais fortes, porra.